Sabe aquele sofá na casa da sua amiga? Aquela rede na varanda, aquela cadeirinha de praia, aquela cadeira de bar. Esse é o nosso cantinho aqui na internet. Pode Pode chegar chegar e e senta senta aqui aqui com a com a gente. gente. Si te quieres divertir con encanto y con primor. Oi, gente, voltamos. Mais um episódio muito gostoso desse Senta Aqui. Bem-vindes. Estão preparadas para o nosso último episódio da série sobre os sonhos, para a gente fechar essa conversa que rendeu tantas sementes? Rendeu e-mail, rendeu cartinha, rendeu, gente. Gente entrando na faculdade. Mas rendeu. Mas rendeu. Com Estamos, força. assim, muito felizes com os resultados dessa maravilha que foi esse episódio. Queremos agradecer, eu acho que em primeiro lugar, foi muito gostoso fazer essa série de episódios. Foi muito bom e colocou a gente para pensar bastante, inclusive, nos nossos sonhos. Fez a gente revisar várias coisas que estavam adormecidas também, não só aí em vocês, mas também aqui na gente. Sim. Hoje a gente quer começar com um e-mail que a gente recebeu, muito bonito, uma carta muito profunda. E justamente por conta disso a gente optou em ocultar o nome da nossa ouvinte para não causar uma exposição que a gente não tinha combinado, né? E acho que isso também é um ponto para ficar aí. Quando vocês mandarem e-mails, coloquem lá se vocês querem ser identificadas ou se vocês preferem não ser identificadas, se vocês querem que mude o nome ou não. Deixa a gente saber, para a gente poder ter isso aí combinadinho e não causar uma exposição desnecessária. Mas, dito isso, vamos ler esse e-mail que me fez chorar para um caramba. Boa noite, Karina, Benção Morena. Segue meu desenrolado após ouvir o primeiro episódio do podcast. Desde já agradeço. Escrito sobre sonhos e voz. Durante anos de minha vida infanto-juvenil fui abusada, mas essa história não é sobre abuso. Até porque até certa época soquei tanto tudo isso para dentro que eu mesma me enganava como se nada tivesse acontecido ou como eu não queria que continuasse acontecendo. Sempre fui uma criança que não levava problema para casa e nem desaforo. Mesmo sendo a mais nova, tinha a responsa de defender minha irmã mais velha na escola, nas festinhas. E assim levei para as minhas amigas ou a quem me importava: não mexe comigo que eu não ando só. Mas para meus próprios assuntos, aqueles mais internos e sensíveis, parecia que minha voz cessava e havia somente uma imensidão de água que aparentemente sempre estava pronta para escoar. Em grande parte dos meus sonhos de medo, perigo, fuga ou em que eu precisava gritar, minha voz nunca saiu. Minhas pernas paralisavam. Eu me esforçava muito e nada de sair a voz. Sentia o balbuciar, o movimento da minha boca e ainda assim nada de voz. Quando então o que me restava era a fuga, o correr, rapidamente eu caía e minhas pernas não me sustentavam. Depois que entrei para a universidade, me envolvi com o movimento de mulheres que ganhava força após vários casos de tentativas e abusos dentro e fora da faculdade. Agora, as lembranças traumáticas que nunca permiti que saíssem das gavetas das profundezas do meu eu estavam presentes e escancaradas todas as noites em meus sonhos. Aqui, toda noite era suadouro, choro, cãibras. Chegou um momento em que eu não estava mais no controle das gavetas. As memórias se tornaram fatos concretos. A cada dia estavam melhor desenhadas, com contornos cruéis e detalhes que chegam a me dar ânsia. Nunca tive tanta raiva na minha vida, ela chegava a queimar no meu peito. A gota d'água, que de gota não teve nada, pois era turbilhão, acordo uma madrugada encharcada e aos prantos. Nesse pesadelo senti cada toque e barulho das violências que vivi. Aqui foi um divisor de águas, talvez a gota d'água, quiçá o turbilhão mais necessário da minha trajetória. Decidi que contaria tudo para minha mãe. Foi a decisão mais difícil que sustentei. Ao falar entre muitos soluços e o pranto, senti o choro da minha criança. O choro e a libertação. Não foi fácil, não é fácil, não será fácil.
Após quase 10 anos, fui apresentada ao pensamento e o olhar de Ailton Krenak, Davi Kopenawa, Siddhartha Ribeiro, de mais velha sobre os sonhos. Sonho é comunicação, é aviso, é corta-magia, é também vida. Hoje sinto de forma concreta como os sonhos foram meios de comunicação para me salvar de um buraco bem profundo e usar a minha voz por mim e para mim. Agradeço a ancestralidade por comunicar, agradeço ao movimento feminista por me acolher, agradeço ao meu companheiro por me apresentar olhares e narrativas outras, agradeço a mim por ter aberto esse chamado. Agora busco como lidar com essa voz. O desafio de lidar com a reatividade, a raiva e a palavra é diário. Louco é pensar que essa escrita, há tempos não saía nada dessa natureza por aqui, veio da escuta de um episódio do podcast Senta Aqui, que ouvi em pé na ida e na vinda do trabalho. Assim agradeço também a Karine e a Morena pela partilha que borbulhou e transbordou tanto por aqui. Sigamos na busca, na tentativa e, sobretudo, no movimento. Oi. Ai, gente, a querida é minha irmã de santo, tá, gente? Só porque vocês viram aí a pessoa me pedindo a bênção. Nosso Pai Oxalá nos abençoe, não é mesmo? Então, assim, esse e-mail é bastante denso, né? Tem muitas camadas, daria pra gente destrinchar muitas coisas. E eu queria agradecer a ela também por ter... A gente conversou pessoalmente, mas eu queria também agradecer aqui esse e-mail, porque eu acho que uma parte importante da gente estar falando de nós e das nossas trajetórias é dando lugar também à experiência de outras pessoas que também não têm conto de fadas para narrar da própria vida. Então, é importante a gente reconhecer na gente, em outras pessoas, que mesmo após esse tipo de violência, viver esse tipo de experiência de ambientes familiares disfuncionais, de uma série de atravessamentos, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, sociais, é possível, após tudo isso, se reconstruir, construir uma vida que a gente goste de viver, sonhar, e por aí vai. Então, é muito bonito, assim, receber esse tipo de e-mail e poder estar aqui junto com vocês falando sobre isso. Eu, para mim, me sinto muito honrada de falar sobre isso. Eu lembrei aqui, amiga, eu não ia falar disso, mas enquanto você lia o e-mail, eu lembrei de um vídeo do Paulo Vieira que eu vi nas redes sociais. Isso. Que viralizou. Enquanto você acha, eu vou fazer só esse comentário que me emocionou muito esse e-mail, né? Quando ele chegou, eu li, aí chorei bastante, assim, porque eu acho que esse lugar que a gente constrói fazendo um podcast em primeira pessoa, né? Que a gente está aqui falando de nós, das nossas histórias, das nossas vivências. E a gente não está aqui para se colocar nesse lugar de falar para vocês o que vocês têm que fazer, o que vocês têm que viver, mas a gente está compartilhando algo juntas, né? Eu não vejo a gente nessa posição de... que é o trabalho de muitas pessoas e que é válido também, né? Mas de estar orientando o outro e falando só para fora. A gente está falando sobre nós, a gente está pensando nas nossas vivências, a gente está pensando nas nossas experiências. Eu acho que isso cria um espaço para a gente testemunhar vocês fazendo a mesma coisa. Assim, quando ela fala no e-mail sobre a coisa da voz e sobre ter esses sonhos em que a voz não sai, eu já vivi muito essa experiência, muito, muito. E ter esse espaço em que outras mulheres, outras pessoas podem testemunhar isso é muito bonito. E eu me sinto muito honrada também de poder testemunhar, de poder ter esse lugar para onde vocês direcionam isso que é de vocês, né? Porque no fim das contas a gente escreve para a gente ler, a gente fala para a gente ouvir, mas quando tem um direcionar, né? Que acho que a gente leu isso na carta das séries, que ela colocou que direcionar para o outro às vezes facilita o trabalho. Então, muito obrigada por quem está se dispondo a dividir coisas tão íntimas e profundas com a gente. A gente trata isso com muito cuidado e com muito carinho. Assim. Isso é muito importante também, gente.
Esse é um lugar aqui para que as pessoas se sintam confortáveis e que a gente também tenha responsabilidade com o que vocês trazem pra gente. Isso pra gente é muito importante. É muito Eu caro. não sou psicóloga, mas eu sou uma pessoa que tem bom senso, tá? Eu sou uma pessoa que não quero estar aqui para expor além daquilo que é saudável para mim e também para expor aquilo que é vulnerável ou doloroso ou, enfim, desnecessário para vocês. Eu acho que esse é o exercício de uma exposição saudável. Em algum momento ainda falarei sobre isso neste podcast. Total. Estou devendo esta pauta. É. Que eu ia falar aqui sobre o Paulo Vieira. Amiga, eu nem preciso pegar, porque eu decorei o que ele fala nesse vídeo. Esse vídeo dele que viralizou é uma participação dele num programa, se eu não me engano, do GNT. Eu acho que é o Sem Censura. No Sem Censura? Eu Pode acho ser. que é porque eu tinha Na TV Brasil, né? a Cissa. Ah, é Eu verdade. lembro de ver a Cissa no vídeo. É verdade, foi no Sem Censura. E aí ele tá falando sobre... Tipo, alguém pergunta pra ele assim, você não imaginou que nada disso ia acontecer na sua vida? Tipo, você esperava? Você não esperava esse sucesso todo. E aí ele fala, sim, eu esperava. Eu esperava porque a vida que eu vivia e o lugar de onde eu vim é um lugar que a única coisa que a gente tem é o sonho. A gente não tem meios, a gente não tem relações, a gente não tem recursos financeiros, a gente não tem acessos variados, a gente não tem patrocínio, a gente tem um sonho e fé. E aí, assim, eu achei muito importante essa situada, né, essa lapada do Paulo Vieira, que também tem um pouco da gente... Toda vez que a gente está falando de sonho, a gente tem que enfiar no sonho uma camada de uma humildade... como é que eu posso dizer? Uma modéstia negativa. Porque uma coisa é você ter autocrítica, né? Você ter bom senso sobre aquilo que você tem de recursos, a pessoa que você é, o lugar que você está, as experiências que você viveu. Outra coisa é você se diminuir e se ver num lugar de inferioridade e ter que dizer aos outros que você nunca imaginou que aquilo ia acontecer. Então, eu e Karina, só para vocês saberem, tá? Eu e Karina estamos planejando uma peça de teatro, amoras. Estamos planejando um sonho de dominação mundial, tá? Nós temos planos de dominação mundial para esse podcast. O Pink e o cérebro daquele desenho falando, o que nós vamos fazer hoje? Tentar dominar o mundo. E nós iremos conseguir. Podem aguardar. Então, assim, é apenas uma questão de tempo. Tem um ponto desse vídeo também que ele fala assim, tudo que eu tô vivendo hoje, eu imaginei sim. Eu imaginei todas essas coisas. Tudo. E aí eu fico pensando, Morena já sabe, mas é um aviso aqui pra vocês também que eu sou contra a modéstia. Eu sou 100% hater da modéstia. Eu acho a modéstia a coisa mais inútil e broxante e castradora que existe no mundo. Karina vive me situando. Eu vive me situando. Morena, porque se não tem cabimento. Eu acho que isso é um outro episódio também, que a gente também já está devendo aqui para nós mesmas, que é do medo de ser grande, que a gente já conversou várias vezes. E que, inclusive, tem pessoas que falam disso comigo, sobre uma vez que eu comentei disso, acho que no Instagram, alguma coisa assim. Por quê? Eu lembro que quando eu tinha uns 15 anos, eu li uma frase no Facebook, que era alguma coisa assim. O que você ganha fingindo que você não sabe que você é inteligente? Fingindo que você não sabe que você é bonita? Fingindo que você não sabe que você é especial? Sei lá, umas coisas assim. O que é que a gente ganha? Sabe? Aí eu fico lembrando uma coisa que me irrita muito, que é a cantora Billie Eilish. Não sei se você acompanha a Billie Eilish, amiga. Billie Eilish é uma cantora jovem, branca. Sei lá, assim, e ela canta, e ela é muito boa, e eu gosto das músicas, só que ela é muito tadinha. Toda premiação que ela ganha, ela já ganhou vários prêmios, vários Grammys, vários... Ela é macabeia, ela fica se fazendo de E surpresa. ela se faz. E aí, todo
todo prêmio que ela ganha, ela sobe no palco e fala: ai, eu não tava esperando. Nossa, eu tô muito chocada, porque assim, eu não imaginava. Tipo assim, Mona, se manca. Sabe, primeiro, você é branca, amore. Você não estava esperando que você branca fosse ganhar um prêmio? E aí, isso sempre gera uma discussão aqui na minha casa, porque o Alan é super fã da Billie Eilish. E eu falo essas coisas na cara dele, de que ela é muito coitada e que ela se faz muito. Porque assim, eu não sou famosa, mas eu imagino que quando você tem uma assistência ali, né, um empresário, essas coisas têm umas métricas, têm umas previsões, você consegue pelo menos imaginar a possibilidade de que você vá ganhar um prêmio. E aí, toda a premiação, você vai me subir no palco e vai falar: ai, eu não esperava. Trocentos Grammys na mão e a casa lotada de prêmios. Ai, gente, eu não tava esperando. Vamos parar de se fazer, sabe? Eu acho que a gente tem que se posicionar no mundo com quem a gente é. E ponto. Se as pessoas vão achar que isso é arrogância, se as pessoas vão achar que isso é audácia demais, ou se elas vão achar que você é muito ambiciosa, gananciosa, isso é problema das pessoas. Por que que você vai deixar de dizer em alto e bom som quem você é, o que você acredita, o que você faz, o que você tem, para deixar o outro confortável em te ver de um tamanho menor, porque se ele te ver do tamanho que você tem, ele vai se ofender. Isso para mim não existe. Por isso que eu sou contra a modéstia. Deixo aqui declarado em alto e bom som que perdure aí pela eternidade que eu sou hater da modéstia. Gente, eu acho que temos o nome desse episódio, porque a gente entra aqui, a gente vai falando, depois a gente descobre qual é o nome do episódio. É igual quando você tem um filho aí, você só bota o nome depois que você vê a cara dele. É exatamente assim. É isso, a gente espera ele nascer, porque geralmente a gente não sabe tudo que a gente vai falar e vai surgindo. E eu acho que o nome desse episódio é Bancar o Sonho, Bancar o sonho. porque bancar o sonho precede viver o sonho. Precede. Se você não banca que você realmente está sonhando aquilo, que aquilo Você nem realmente sonha. faz parte dos seus planos, e que você realmente vai fazer o que for necessário para chegar onde você quer, meu amor, você pode deitar, pegar o buquezinho. Eu já falei isso aqui. Toda vez que você fala isso, eu me passo. E abraçar a Dona Morte, entendeu? 7 palmos para você. Não é 7 palmas, não, é 7 palmos. Desaplaudida ainda. Entende? Vamos desaplaudir você. Então, assim, bancar o É. sonho, acho que bancar o sonho tá muito ligado a muita coisa do que a gente falou nos episódios anteriores, sobre você perder o medo de ser quem você é perante a sua família, de você perder o medo de ser quem você é nas relações. E, por fim, acho que chegamos aqui, né, da gente perder o medo de ser quem a gente é no mundo. E pra gente mesmo. Porque eu acho que também é muito difícil a gente se olhar no espelho e a gente não estar onde a gente quer estar e conseguir acreditar que essa pessoa, cheia de problemas, cheia de vulnerabilidades, cheia de defeitos, cheia de fragilidades, que essa pessoa é capaz de conquistar isso. Só que você não é só fraquezas, vulnerabilidades enfim, tristezas e defeitos. Você também é a luz que você tá fingindo que não é. Você também é as coisas maravilhosas que você faz pelos outros e que você geralmente não tá nem lá pra receber um obrigada. Você também é os elogios que as pessoas te fazem e você fica sem graça e não sabe como responder. Você tá falando de você, né? Estou amiga? falando Que de mim. lindo. Estou Que falando de lindo. mim mesmo aqui, tá bom? É sobre mim isso aqui. E aí eu sei que eu estou sempre falando de sobre nós. vocês. É sempre sobre nós. Eu Eu sei acho que que estou tem falando esse de mim e ponto. sobre vocês. Esse ponto de que a gente fica se escondendo, sabe? E eu vou falar pra vocês, a gente sempre sabe, né, amiga? No A gente fundinho. sempre sabe. Deixa de ser sonsa, hein? A gente sempre sabe quando a gente tem uma coisa que nasceu com a gente e tá aí pra colocar no mundo. A gente sempre sabe. Você pode até tentar negar por isso, pra tentar ser humilde, né? Pra tentar ser modesta. E porque, inclusive, gente, esse não é um papel que é colocado pra nós, mulheres no geral, e principalmente pra nós, mulheres negras, né? É um absurdo a gente se colocar nessa posição de dizer
que a gente sabe o que a gente quer realizar, né? Para pessoas negras no geral, porque inclusive esse vídeo do Paulo Vieira só viralizou, eu acredito, porque ele chocou muito as pessoas E quando porque ele é ele um homem falou. negro. Porque ele é um homem negro. Porque ele chocou as pessoas quando ele disse que tudo isso ele sonhou, que tudo estava planejado na cabeça dele, desde sempre, desde que ele era uma criança. Então, assim, eu acho que a gente precisa começar a se colocar no mundo dessa forma, porque a gente não tá ganhando nada com isso, gente. A gente não tá ganhando nada com isso, dizendo para as pessoas que a gente não sabe quem a gente é. E eu acho que tem um ponto que eu lembro que eu escrevi uma vez, acho que foi no ano passado, que eu escrevi no meu diário assim: dizer o meu desejo em voz alta sem medo de que ele se realize. Porque eu acho que eu sempre me assusto quando eu coloco pra fora, assim, uma coisa que eu sonho, porque dentro da minha cabeça elas são muito vivas, assim, é tudo muito vívido. Eu consigo ver as coisas, eu consigo imaginar, eu penso, eu planejo. Mas cada vez que eu coloco em voz alta, me dá uma coisinha, tipo agora que a Mariana falou pra vocês que nós estamos planejando a dominação mundial. Nossa, me deu um ciricutico aqui, e aí eu pensei, é isso aí. Vamos bancar. Vamos bancar o sonho e vamos falar em voz alta, sem medo que a coisa se realize. A voz vai dar uma tremida? Vai. Vai, Vai dar uma mini taquicardia, um mini infarto? Vai. vai. Problema seu, sustenta. Pronto, ponto. Firma o toco. Volte para o primeiro episódio deste podcast. Problema seu. Volte, porque é isso. E eu acho que eu tô me vendo nesse momento agora, com coragem para dizer em voz alta as coisas que eu sonho. E eu me percebi fazendo isso algumas semanas atrás, porque eu agora estou como colunista do Instituto Sumaúma. Eu tenho uma coluna que chama-se Cartas de uma Jovem Pesquisadora Negra. É uma coluna mensal. E aí eu fui fazer uma reunião com a Mafê, que é a responsável lá por essa newsletter do Sumaúma. E aí eu me vi falando para ela, era a primeira vez que a gente estava conversando, assim, a gente fez uma reunião. E eu me vi falando para ela, não, eu tô como colunista e tal, eu acho que isso é importante, é um caminho que eu tô construindo e que eu tô abrindo para chegar no ponto que é o meu sonho de ser colunista de alguns portais, de ser colunista de uma revista, de alguma coisa. E depois que eu falei, eu me dei conta da naturalidade com que eu falei isso para essa pessoa, que é uma pessoa incrível, muito querida, eu adorei a Diva. E aí eu fiquei assim, cara, que novidade, né? Porque eu normalmente não falo. Eu normalmente, assim, guardo as coisas para mim como um segredo, porque Deus me livre. Alguém souber que eu tenho tudo isso planejado. Alguém souber que eu imagino cada coisa. E aí eu lembro que um tempo atrás também, alguns meses, eu vi uma notícia, eu não vou lembrar ela completa, mas era de uma atleta, uma mulher negra, que ela escreveu num caderno, assim, eu vou criar aqui da minha cabeça, pode não ser exatamente isso, mas ela escreveu num caderninho, muitos anos atrás, que iria para as Olimpíadas em Paris, por exemplo. E aí ela escreveu nesse caderno, acho que, tipo, escreveu umas 3 vezes. No ano tal, estarei nas Olimpíadas, no lugar tal. E ela foi, e ela realizou isso. E aí ela mostrou esse caderno, né? E isso também ganhou um hype, uma viralização e tudo, porque ela realizou. E eu sou exatamente essa pessoa. Quando eu fiz o vestibular, para eu entrar na PUC, eu peguei o brasão da PUC, eu botei ele de papel de parede do meu celular. Eu escrevi num post-it, tipo, tem não sei quantas vagas, você só precisa de uma e uma é sua. E eu fui escrevendo isso, eu visualizava, eu imaginava a minha reação quando eu recebesse o e-mail falando que eu tinha passado, a minha reação quando eu recebesse o e-mail falando que eu tinha conseguido a bolsa, qual que seria a reação das pessoas ao meu redor, da minha mãe, do meu noivo, como que eu ia contar isso, como que eu ia comemorar. Tudo isso eu planejo dentro da minha cabeça. Tudo isso eu visualizo. Então, assim, nada é uma grande surpresa para mim, porque tudo está planejado. Todas essas coisas eu imagino, e quando eu vivo, é como se fosse um déjà vu, porque eu já imaginei, eu já sonhei, eu já vivi por dentro.
E eu acho que a gente precisa começar a se fortalecer o suficiente para conseguir botar esses sonhos no mundo. Esse gancho foi muito bom, amiga, para falar do próximo assunto. Eu acho que até antes do próximo assunto, eu queria só pontuar sobre o Paulo Vieira. Eu assisti, acho que 2 episódios da série, que é uma série sobre a família dele, né? Sobre Pablo e Luizão, que é o pai e o melhor amigo do pai. E eles são completamente fora da casinha e eu me identifiquei muito. Eu acho que pessoas que têm famílias de origem pobre vão se identificar demais. Eu não assisti os demais episódios, eu só assisti os 2 primeiros. E deu pra ver que essa fala. Quando você assiste a série, um dos episódios é um episódio que mostra que uma época da vida dele, eles se mudaram pra uma sala comercial em frente à escola dele. E essa sala comercial não tinha banheiro, e aí eles tinham que usar um banheiro no meio da rua, que era um banheiro público, e era uma coisa pavorosa, e não tinha onde tomar banho, e aí ele começou a sofrer bullying, as pessoas dizendo que ele era fedido, dizendo que ele era cagão. E eu consigo imaginar a cabeça do Paulo criança, pensando um dia eu vou ser muito famoso e eu vou contar pra todo mundo. E eu consigo pegar esse momento, sabe? Eu consigo quase que tocar esse sonho de criança, de poder pegar toda essa merda, essa vergonha, esse bullying, essa dor, essas coisas, essas risadas também, porque, né, você conviver com pessoas completamente delulu é muito. Tem os seus momentos engraçados, né? Tem momentos muito horrorosos, mas tem os seus momentos engraçados e você poder imaginar que você vai pegar tudo isso e botar no mundo, fazer aparecer numa tela de cinema ou na TV, na Globo. E ele fez isso. Então, é muito importante a gente perder esse medo, né? De que seja uma autoestima delirante. E aí, qual é o ponto que eu queria trazer? Entre o nosso sonho e a nossa realidade do presente, tem um espaço. E muitas vezes o que a gente. Porque também tem uma outra dimensão, gente. Eu, ao contrário da Karina, eu também sou uma pessoa que faço desde muito cedo muitas listas de metas e todo ano faço revisão de metas. Mas por muito tempo eu usava essas metas como um mecanismo de dizer pra mim mesma e me convencer de que eu estava correndo atrás dos meus sonhos. Mas na verdade eu não estava, não. Aí você pegou no ponto. Que é uma coisa meio preencher caderno, é uma coisa meio discursiva pra você mesma, pra se enganar de que você tá sonhando. Uma vez a minha analista me falou assim: se organizar é uma ótima forma de fingir que você tá fazendo alguma coisa. Se você perde 100% do seu tempo organizando os seus sonhos, você não está vivendo nenhum deles. Desculpa a lapada, mas essa é a Minuto de verdade. silêncio para vocês engolirem. É preciso um equilíbrio entre o que é a sua organização para o seu sonho e o que é você vivendo a realidade do seu sonho. Então, o que eu ia dizer é, a gente se olha no espelho e a gente vê uma pessoa incompatível com aquele sonho. O Paulo Vieira, ele não olhava no espelho quando ele estava lá morando numa sala comercial sem banheiro e falava, nossa, eu sou um astro da Globo, eu sou o apresentador mais famoso negro do Brasil. Um dos mais famosos, independente de raça. Ele não olhava e via isso, mas ele via uma criança com muita vontade de fazer aquilo acontecer. E que ele sabia que ele ia fazer o que fosse necessário. E aí eu acho que tem um ponto aqui, que é um ponto que talvez eu só esteja chegando na minha vida agora, e eu admiro muito pessoas mais jovens que fazem isso cedo. Eu já falei muito isso com Karina. Amiga, eu espero que você, com 34 anos, que é a idade que eu tenho hoje, estejamos brindando em Paris, ou numa praia de Zanzibar, ou numa montanha em Machu Picchu. Entende? Eu espero que eu falo isso pro meu irmão também, mais novo. Espero que com a minha idade você não tenha nenhum dos problemas que eu tenho com 34 anos. Porque assim, eu me vejo passando por coisas muito parecidas que várias amizades mais novas que eu tenho, meu irmão caçula,
E eu acho isso maravilhoso. A possibilidade de você se conectar com isso no início da vida adulta é uma coisa gostosa demais. Mas eu estou vivendo isso com 34 anos. Pode ser que você esteja vivendo isso com 40, com 50, com 60. Eu vejo pessoas entrando na faculdade com 70. Então, se você não morreu, não abraçou o buquê, vambora levantar, nega. É isso que eu tenho pra te dizer. O que que diferencia a pessoa que você é agora da pessoa que você vai ser quando você chegar no seu sonho? Eu acho que eu acho que o que diferencia é você ser capaz de olhar nesse espelho, ver essa criança que tá sendo chamada de fedorenta, de cagona, de sei lá o quê, olhar pra você mesmo se xinga, né? Porque a gente tem esse terrível hábito, falamos disso no episódio passado, de abandonar o chicote do carrasco, do alto carrasco, mas a gente se olha no espelho e fala, cara, mas eu sou essa mulher aqui que não tem recurso, que não tem grana, que não tem isso, que não tem aquilo. Mas o que que você tem? E aí, com esse nada, esse recurso parco que você tem, você ser capaz de olhar e falar, eu vou fazer o que for necessário, até que isso aconteça. E aí eu tenho uma notícia pra te dar, vai acontecer. Porque se você fizer e você andar, as coisas se movimentam ao seu redor. E aí, quando você se movimenta, as coisas também se movimentam. E aí, o que você precisa começa a ir te encontrando no meio do caminho. Você pode não ter, mas as coisas começam a se reorganizar em função do seu movimento. Sim. Inclusive, isso pra mim é uma regra espiritual de Exu. Exu não gosta de gente que fica sentada se lamentando uma cabeia. Exu gosta de gente que se mexe. Entendeu? Se mexa, bicha, levante. Tenha disciplina. Exu, as pessoas acham que Exu é o caos, que Exu é a bagunça, a baderna, a gargalhada e etc. Mas Exu é a disciplina. Exu gosta de gente que levanta e faz todo dia o que tem que ser feito. Então, assim, se movimente. E a diferença entre a pessoa que você é no presente e esse sonho, pra mim, é a capacidade de sustentar o meio do caminho, que é um vazio. Eu estou exatamente nesse momento. Eu não sou mais a pessoa que eu era, mas eu também não sou a nova pessoa que Você tá vai no seu realizar hiatus. tudo isso, que vai construir todos esses planos de dominação mundial que a gente tem. E outros, porque eu tenho muitos planos de dominação mundial. No quesito planos de dominação mundial, eu definitivamente sou o cérebro, gente, porque Fala, amiga. eu overthinking total. A minha cabeça, ela roda a 300 por hora em várias linhas temporais. Então, infelizmente, eu nasci com essa capacidade que eu considero de vez em quando uma maldição. Às vezes é ótimo, mas às vezes é horrível, porque é uma sobrecarga horrorosa. E isso também causa um outro movimento, que é a paralisia. Quando você pensa demais sem se mexer, você paralisa. Eu acho que agora eu tô num momento que eu estou aprendendo a lidar com essa mente a 1000 por hora e aprendendo a estar mais presente e sustentar esse caminho do meio, que é um grande nada. Realmente é um grande vazio. Eu não sou essa nova pessoa ainda. Que é Mas eu também um não sou caminho mais de a pessoa que eu preparação. era. Total. Exato. É um lugar de preparação, né? E aí eu lembrei de uma frase que eu ouvi da Thaís, do Sumaúma, que é: quem acredita se prepara. Quem acredita se prepara. Então você pode estar nesse gap, né? Nesse hiatus da sua nova temporada da vida que ainda não começou, mas nesse espaço de tempo é um espaço de preparação, é um espaço de você preparar o terreno para receber aquilo ali que você quer plantar e que você quer que cresça. E aí eu fiquei lembrando, amiga, tem uma música da MC Luana que eu gosto muito, que eu tava ouvindo ela essa semana, que chama Sexto Sentido. E ela começa com um áudio de um cara, eu não sei quem é o cara, não sei se é parceiro dela, alguma coisa assim, mas ele começa falando: esse, baby, é o termo correto, tá ligado? Tipo, sexto sentido. Não sei nem o que você vai achar disso, mas tipo, a sua intuição, o seu feeling, a sua experiência, a sua conexão com Deus, assim, tipo, dá certo. Tipo, nos mínimos aos máximos detalhes. Tipo, coisas que você guarda porque você sabe que lá na frente você vai usar, que no decorrer da sua carreira, assim,
Tipo, você é a que puxa o bonde, vai tomar as decisões e o bagulho vai dando certo. Aí ele fala: "Nossa, Lu, isso daí eu não sei se já te falei, mas no papo, me desculpa se eu for ficar repetindo, mas é uma das coisas que eu amo falar de você". E aí, ao longo da música, ela vai trazendo várias coisas, assim, sobre a vida dela, né, sobre a relação com a mãe e tal, com ex-namorados, com traumas e tudo. Mas tem uma parte que ela fala: "Foi assim. Então agora eu cresci, com pés descalços andei, lutava contra o passado existido e chorei, mais errei do que sorri. Fechei os olhos e senti que o que guiava era um sexto sentido". Essa parte pra mim, ela sempre me arrepia, porque foi essa exata sensação que eu tive ao longo de toda a minha vida enquanto eu crescia, que o que me guiava é um sexto sentido, é uma coisa que tá para além de mim. E quando ele fala isso com ela, de: "Ai, coisa que você guarda, porque você sabe que lá na frente você vai precisar". Cara, isso é muito uma coisa que eu me identifico, que é assim, eu tenho um grande hiperfoco na Tinkerbell. Quem não conhece a Tinkerbell e a coleção de fadas da Disney, a Tinkerbell tem vários filmes que são alheios ao universo ali do Peter Pan. Mas a Gente, Tinkerbell Tinkerbell é a Sininho, tá? é a Sininho. Em claro português. É. E aí tem a Tinkerbell, ela é uma fada artesã. Ali no universo das fadas, cada uma delas nasce com uma vocação. Tem a fada da natureza, tem a fada da água, tem a fada dos animais, tem a fada artesã, que é uma fada que constrói coisas. E a Tinkerbell, ela coleciona objetos perdidos. Então ela cata cacarecos e ela guarda, porque ela vai fazer isso virar uma outra coisa, uma ferramenta útil para a comunidade ali das fadas, ela vai fazer isso virar uma coisa para ela realizar algo que ela quer muito. E eu me sinto meio uma fada artesã, nesse sentido de ser uma pessoa que guarda muitas coisas, que guarda objetos, que guarda escritos, que guarda cadernos, que guarda fotos de gente da família, que guarda fatos sobre a vida das pessoas, fatos sobre a vida das pessoas com quem eu cresci. E tem esse olhar observador, assim, eu sinto que eu tenho essa coisa, e um tempo atrás eu estava conversando disso com o Alan, o quanto que às vezes é um pouco triste para mim, porque eu sinto que eu sempre fui muito observadora, e eu observava as pessoas desde criança. Então eu lembro de fatos e de histórias sobre as pessoas que cresceram comigo, muito vívidos, eu sei contar histórias sobre essas pessoas, eu sei dizer de coisas que elas gostavam, de coisas que às vezes mais ninguém estava observando, só eu. E às vezes é difícil para mim, porque eu sinto que ninguém fez isso comigo. Então, às vezes, eu fico nesse limbo, assim, de nossa, queria que alguém tivesse me visto dessa forma, queria que alguém me visse desse jeito. E hoje eu tenho grandes relações que enxergam coisas em mim e isso sempre me deixa muito cintilante, assim, muito feliz. E isso é uma característica muito nítida de pessoas sonhadoras. O Paulo Vieira só conseguiu fazer essa série porque ele lembrava com riqueza de detalhes de tudo que ele e a família dele viveram. Ele tinha as lembranças vívidas das conversas, das piadas, dos trejeitos, para ele construir esse universo de novo. E eu sou uma pessoa desse tipo, eu lembro de conversas, eu era uma criança muito curiosa, assim, eu ficava quietinha, ninguém percebia, mas eu estava ouvindo tudo, eu lembro das conversas, eu lembro do que as pessoas falavam. E isso constrói, primeiro, até nível de cognição, isso constrói o seu sistema de imaginação, isso constrói a sua capacidade de criatividade, mas isso também é material, tudo isso é material. E eu lembro que no começo do ano, quando eu comecei a frequentar o ateliê de arte, que eu já comentei aqui, que é o ateliê Cria, e eu fui no ateliê pela primeira vez e eu vi um monte de cacarecos, tipo assim, um monte de papel, um monte de tecido, um monte de livro aleatório, um monte de coisa. E eu olhei e eu falei, ah, então é isso. É que eu sou artista, não é que eu sou uma acumuladora. Tipo assim, porque eu guardo muita coisa, eu guardo muito papel, eu guardo muito cacareco. E é isso é material do que me compõe. E quando a gente se dá conta disso, de que você não está acumulando isso como uma bagagem pesada, como um fardo, mas que tudo isso está ali compondo o seu mundinho, o seu universo que você ainda vai construir.
Isso é muito bonito, isso é muito brilhante. Então é isso, gente. Paulo Vieira, MC Luana e Tinkerbell. Pra compor o A pensamento. gente junta umas coisas Aqui é que cultura, amor. só a gente, tá? Vocês Isso não aqui é um encontram repertório isso. único. Vocês não encontram isso em outro lugar, tá? Karina deu um nome pra essa coisa de você ficar juntando lixo, tipo, ingresso de cinema. Eu definitivamente sou Guarda. essa pessoa. Eu guardo absolutamente Eu todos tenho os a papéis. embalagem do primeiro chocolatinho que o Alan me deu 9 anos atrás. E todos os ingressos de cinema que a gente já. Então, assim, ela falou, amiga, faz um junk journal. Aí, o que é isso, amiga? Aí foi no TikTok. E é basicamente o diário do lixo. Colhe nas páginas todos esses cacarecos e faça cadernos. E ficam belíssimos. E aí eu Se comecei divirta. Comecei, inclusive, preciso retomar ele, porque ele tá meio abandonado e eu tô com uma caixa cheia de tralha. Então, preciso retomar o meu junk journal, que pra mim é diário do lixo. Diário das tralhas, porque pra mim não é lixo, tá? Que Gosto. fique bem claro. Diário das Tralhas. Diário das tralhas, pra gente conseguir tornar isso algo bonito. Falando disso também, a gente tem um ponto pra mim sobre essa coisa de guardar, de observar as pessoas. Achei mágico, amiga, porque isso explica por que a senhora virou psicóloga, não é mesmo? Muito. E pesquisadora. E Pois é. escritora. E podcaster. Observar, registrar e contar para os outros a sua versão sobre as coisas. Mas eu fiquei pensando, né, o quanto a gente precisa estar presente para saber o que a gente quer guardar dos momentos. Inclusive, uma das características de uma vida num modo de sobrevivência, né, num modo de escassez, num modo cerebral de trauma, é você não ter memória. Eu tenho memórias até do tipo dos 2 ou 3 anos de idade até os 5, e depois eu só tenho memórias com tipo 13, 14, 15 anos. Eu tenho um lapso de muitos anos. A minha infância eu não lembro quase nada. E isso é uma das características do trauma, né? Você perde os registros, porque não é seguro guardar essas memórias num lugar que você consiga acessá-las com facilidade. E eu acho que tratar os traumas também nos ajuda a recuperar uma parte dessas memórias. Não dá para recuperar tudo com tanta riqueza de detalhes quanto eu gostaria, mas eu tenho recuperado algumas memórias nesse processo de tratar questões dolorosas, lidar com elas e deixar que elas passem por mim, me atravessem e sigam o seu caminho. E aí eu consigo retomar alguns pontos dessa memória, que são pontos que não são pontos dolorosos, né? E aí eu acho que a gente conseguir viver o sonho, bancar o sonho. Por que para mim bancar o sonho é mais importante do que viver? Porque se você não bancou imaginar isso, se você não bancou o processo, o vazio que tem no meio entre o momento em que você sonhou e o momento em que você chegou no sonho que você imaginou, você não consegue realizar. Você vai ficar eternamente preso nessa etapa que eu falei, que eu fiquei boa parte da minha vida, da lista, do desejo, nesse lugar do inatingível, da escrita do que eu faria se eu pudesse, do que eu faria se eu tivesse tal acesso, tal recurso, tal oportunidade. Quando, na verdade, para você chegar do ponto que você está, aonde você precisa ir, você já tem recurso suficiente, você só não viu. E o que você não tem, você pode buscar. Porque eu acho que isso foi o que a Karina trouxe aqui na fala da Thaís, do Suma Uma, que inclusive estou fazendo curso preparatório para pós-graduação. Eu disse que eu não faria mestrado, mas estou aí cuspindo o cuspe descendo na minha testa. Eu nunca acreditei em você. Eu sei. Preciso te dizer isso. Culpa sua, inclusive, de eu E estar te fazendo esse perturbei. curso. Exato, e eu te perturbei porque eu sei. O que acontece? De alguma forma, a gente precisa se preparar. E no modo sobrevivência não existe preparação.
Não existe. Existe o que cai o tempo todo em cima de você, na sua cabeça. E você só vai reagindo. Para sonhar, é preciso estar agindo. Não tem como você realizar sonho no modo reativo. Porque você só vai sendo levado. E aí eu passei muitos anos da minha vida, eu tô falando isso com experiência própria, reagindo. Então eu olhava para aquela minha lista de sonhos e falava, gente, eu nunca vou conseguir fazer isso. E aí eu tenho um ponto que eu acho que me ajudou. E Karina acho que também viveu uma experiência parecida, que é viajar. Nossa, total. Viajar é uma coisa que coloca o seu corpo, o seu ser de maneira integral, em contato com o sonho. Em movimento, né? Um dos meus sonhos, que tá lá no meu caderno, vou abrir aqui pra vocês, hein? Não abro pra ninguém. É fazer uma viagem pra África. Ainda não defini qual país, mas eu já sei roteiros, eu já sei quem são os guias, eu já sei as... Gente, assim, eu sei, tá? A hora que rolar, saibam aqui que eu planejei. Mas eu nunca dei um passo pra isso, eu não tinha passaporte. E aí a vida veio e me deu um solavanco, me deu um balança-caixão. Nossa, e foi o O balança-caixão. balança-caixão, porque ano passado, em julho, eu recebi um convite para ir para Nova York em setembro. E aí o que eu fiz no meu modo de sobrevivência? Eu não me preparei. Durante agosto eu não me preparei direito. Eu comecei a me preparar no meio de agosto. E aí também, quando eu entrei no modo preparação, minhas amigas, eu entrei no modo preparação. E eu consegui vários milagres, várias sincronicidades aconteceram. Essa viagem realmente tinha que acontecer. E aí o meu corpo, ele experienciou o tamanho do globo terrestre. Porque você fazer uma viagem para um lugar tão longe é você sentir o tamanho do mundo. Não é você pensar, você imaginar. Não, é você sentir com o seu corpo uma viagem de 10 horas. No meu caso, durou, sei lá, 14 horas de viagem. É você chegar num outro lado, na outra ponta do continente e olhar para o mesmo oceano e falar, caralho, eu estou a muitos milhares de quilômetros olhando para a mesma água. Você vai tendo várias coisas, vão batendo no seu corpo e você vai se tocando de várias nuances que só vivendo. E aí o ponto que eu queria trazer é, leve o seu corpo para lugares, espaços e experiências que você nunca imaginou. E isso não precisa ser uma viagem para Nova York, como foi o que aconteceu comigo, que eu caí de paraquedas. Eu nunca sonhei para Nova York, inclusive sempre tive ranço dos Estados Unidos. Mas, não tô errada. Mas assim, ir para lá e passar, viver coisas completamente inimagináveis, me fez ver que, primeiro, eu não sou tão pequena quanto eu achava. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o meu corpo suporta viver experiências muito diferentes da realidade que eu vivo. Ele não só suporta, como ele adorou. Tá, amores? Porque eu lembro que um dos melhores momentos do meu dia, quando eu tava lá, era acordar, tomar banho e tal, e ir andando até o metrô. E eu me sentia num filme dos anos 2000, dos anos 90. Porque é muito engraçado você estar numa cidade que foi excessivamente filmada. Tem uma experiência bem específica disso. Nova York é uma cidade que está no nosso imaginário de tal maneira que parece que a gente já esteve lá. Porque a gente viu tanto filme, tanto detalhe. Então, quando você tá lá, a experiência de ir caminhando até o metrô e viver coisas completamente banais em Nova York, pra mim, foi a experiência de, gente, eu tô num filme. E aí era o meu momentinho de manhã de ir andando, era tipo uns 20 minutos de caminhada, me sentindo no, sei lá, Sex and the City, assim, andando em Nova York. Atravessando a Quinta Avenida, tipo, correndo pra... cachorro quente, comer um no Central Park. No Central Park. Foi muito engraçado. Eu não sonhei com isso, mas foi um prenúncio. Foi uma preparação, porque agora eu tenho passaporte, agora eu tenho visto, agora eu tenho várias coisas para aquele meu sonho que eu anotei lá atrás no meu caderninho de fazer uma viagem para a África.
Agora, a vida me deu um balança-caixão, me empurrou, e eu tenho vários elementos que eu precisava para fazer essa segunda viagem. Total. Então, levem o corpo de vocês para dar uma voltinha. Não precisa ser em Nova York, pode ser No na Rio de praia, Janeiro, para quem como me nunca foi na aconteceu. praia, no Rio de Janeiro, na cidade do lado. A gente vai aonde a nossa perna alcança com o que a gente tem. Acho que esse é o meu ponto, sabe? Eu não tinha nem perna para chegar em Nova York, tá, gente? Foram muito. Um Não, dia eu conto esse literalmente babado. até, né? Você não tinha pé pra chegar em Nova York, porque o seu pé Exato. estava todo ferrado. Eu tava com pés infernais. Mas enfim. Infernais. Eu As acho que coisas, essa é a elas. Eu me experiência. movimentei e aí a coisa foi vindo. Então, se Sim. movimentem. Comigo aconteceu muito parecido, assim, né? Não foi em Nova York, foi no Rio de Janeiro. Que foi muito na mesma época, né? Porque quando eu fui para sua casa, você estava nesse momento de preparação para a ida para Nova York. E eu Você testemunhei viu a minha saúde para lá de mental, pra amiga. lá de mental. Foi uma experiência. Nos forjou como amigas, né? Assim, forjou a nossa amizade. E eu lembro que eu fui pro Rio, foi a primeira vez que eu fui pro Rio. Sozinha, eu já tinha ido pro Rio, mas assim, bate e volta, insalubre pra praia, que você vai, chega num dia, passa o dia na praia e volta de ônibus. Assim, umas coisas muito, muito insalubres. Você não Eu toma nem sabia que isso era banho. possível, amiga. Eu Amiga, nem Minas sabia que Gerais. existia. Minas Gerais. A gente não tem praia, então a gente pega um ônibus, vai pra praia e volta pra Minas Gerais. Excursão. Excursão. E aí eu fui, e eu lembro que eu falei isso pra você, né? Eu falei isso pra muita gente quando eu voltei. Ir pro Rio me deu essa dimensão do tamanho do mundo. O mundo ganha um outro tamanho pra mim quando eu tô no Rio. Assim, eu Mas o tenho Rio uma também é um outra pouco essa dimensão. cidade, tipo Nova York, é uma cidade excessivamente Muito! filmada, Todas né? as novelas, né? Tudo. Tipo, eu fui uma criança extremamente noveleira. Então eu vi o Rio de Janeiro excessivamente. E me dá essa dimensão do mundo ser muito maior. E eu me sinto muito maior quando eu tô aí. Eu me sinto grande. E eu acho que agora eu tenho conseguido ter essa sensação aqui também, em casa. Mas eu acho que foi necessário eu fazer esse movimento, eu viajar sozinha, eu pegar um ônibus sozinha. Isso que você falou de estar andando em Nova York. Foi aquele dia que eu fui pra praia sozinha. Eu fiquei me sentindo. Eu andava nas ruas, na Tava calçada da tocando praia. Garota de Ipanema de Garota de fundo, né, amiga? Ipanema, amor. Eu botei isso nos stories. Eu andando com Garota de Ipanema tocando. Eu me senti muito grande, poderosa, assim, sabe? Eu fui pra praia sozinha. Eu sou muito medrosa, muito medrosa. Eu não sei nadar. E eu tenho miopia e astigmatismo. Então, muitas coisas me aconteceram na praia. E eu entrei no mar sozinha, com os meus óculos, porque não ia arriscar estar sem óculos no mar sozinha. Levei um grande tombo, uma grande onda nas minhas costas. E caí e tal, e ri, e fiquei lá viva, e comprei cacarecos, e comi comidinhas, e passei o dia na praia, e depois voltei de Uber, e aí fui vendo os carros passando, as pessoas de bicicleta, e me senti extremamente adorável. Porque quando a gente sai de casa e faz esse movimento para um outro lugar, o mundo realmente se expande, ganha um outro tamanho, porque é isso, a gente sabe que a gente vive num planeta imenso, que o nosso continente é muito grande, que o nosso país é enorme. Mas quando você está pisando, tem um outro sentido. E eu acho que isso vai para muitas coisas. Assim, uma experiência, por exemplo, que eu tenho tido é essa do ateliê. O ateliê expandiu meu mundo de uma forma muito inexplicável, porque esse ateliê que eu frequento, ele fica numa das zonas mais caras de Belo Horizonte, assim, um dos bairros mais caros, assim, só tem mansão naquele bairro. E para mim a experiência de entrar lá, eu lembro que a primeira vez que eu entrei, eu levei um choque de tipo assim, caralho, eu tô entrando aqui e não é para limpar. Foi o primeiro pensamento que eu tive, porque eu frequentei várias casas de gente rica na minha infância, porque a minha mãe era cuidadora de idosos. Então ela cuidava de uma galera idosa
que tinha muita grana, né? Então eu ia nessas casas com a minha mãe toda vestidinha de branco, com aquela roupinha, sabe, de trabalhador doméstico, né? Aquela coisa bem tenebrosa. E eu frequentava a casa dessas pessoas, e foi nesse lugar que eu descobri que existia TV a cabo. Eu lembro do choque de pensar: meu Deus, dá para assistir desenho o dia todo, eu não tenho que esperar o jornal, a novela, a outra coisa é que eu descobri o Discovery Kids. E aí eu fiquei assim, em choque, em choque, em choque, em choque. E aí eu vivi várias experiências, né? Porque, assim, minha mãe trabalhou nos lugares tenebrosos, mas ela também trabalhou para uma galera que era muito legal, assim. Então eu fui para clube, eu fui para restaurante chinês. Eu lembro de estar no restaurante chinês, de comer banana caramelizada, que inclusive detestei, mas de pedir cebolinha. Eu tenho essa lembrança, sentada numa mesa imensa, com esse monte de gente branca, com dinheiro, e de pedir mais cebolinha, porque eu adorava e adoro cebolinha. E isso ser uma coisa que todo mundo ficou rindo, assim, tipo, meu Deus, essa criança adora cebolinha. Então eu tive essas experiências, assim, dessas vivências, mas eu estava lá num contexto em que a minha mãe era uma trabalhadora naquele lugar, né? Ela estava lá para cuidar de alguém e tudo. Eu já contei isso algumas vezes, que a primeira vez que eu entrei numa universidade é porque minha mãe trabalhava limpando a universidade. E quando eu entrei nessa grande casa, nesse bairro nobre, e eu tava lá para passar o dia inteiro fazendo arte, bebendo vinho, comendo frutinhas, foi um grande choque. E vocês não têm dimensão. Assim, eu entrei lá, o primeiro dia, a galera estava comentando sobre saunas pelo mundo. Ah, é uma grande sauna que tem na Finlândia, e aí é assim, é assado. Ah, porque você tem que ver uma sauna que tem na Alemanha, que é não sei o que, não sei o que. E eu fiquei olhando, e eu tive esse pensamento assim: eu vou me habituar com isso aqui. Eu vou me habituar com isso aqui. Eu estou aqui botando o meu corpício para ouvir isso aqui e dimensionar que uma hora eu vou ter comentários para fazer sobre uma sauna na Finlândia, sobre um troço num outro país e falar para as pessoas como se fosse a coisa mais normal do mundo. Tipo, ai, quando eu estava, sei lá, outro dia descobri a existência, acho que do banho, acho que é banho russo ou banho sueco, que é uma experiência que as pessoas te dão um banho mesmo, você lá nu, como veio ao mundo, e a pessoa te lava. Entendeu? Eu tenho umas experiências assim. Deixaria alguém me dar um banho? Não sei. Não tenho certeza ainda. Mas contar assim casualmente, não, porque quando eu estava não sei aonde, tomei um banho sueco e tal. Fiz uma massagem não sei aonde. Comi um hot dog no Central Park. E esse seu comentário. Entende? A gente tem que botar o corpo da gente para ouvir, para sentir, para pensar, para se habituar com aquilo. E sustentar o incômodo também que brota Sustentar o quando a incômodo. gente fala. Então, quando eu tô conversando dentro da minha casa, eu e meu marido, eu falo: o cachorro quente do Central Park é muito gostoso, Aí é só fala pão e bem salsicha. baixinho assim. Fala bem baixinho e com vergonha, se Pois é, sentindo uma ridícula por estar falando aquilo. pois é. Gente, eu estou falando aqui, o cachorro quente, se vocês forem, e vocês irão, quem quiser ir, o Eu cachorro ainda quente do Central duvido. Park é uma delícia. E nós iremos juntas, porque Karina não Iremos. acredita. Eu ainda não Karina não acredito. nós vamos lá junto na mesma barraquinha que eu fui Eu ainda não acredito e a nessa gente vai comer. atrocidade. E eu vou falar, tá vendo? Tá pagando a língua. Vamos pagar a língua em Nova York. Olha A que gente vai delícia. voltar para contar se eu paguei a língua ou se eu achei uma atrocidade. Nos aguardem. E eu acho que tem essa coisa de colocar todos os seus sentidos para experimentar isso. É o seu paladar comendo essa comida diferente. Eu lembro É quando muito no forte, né, primeiro amiga? dia, muito. No primeiro dia que eu fui no ateliê, a minha amiga Isabelle, que foi a pessoa que me convidou para o ateliê, ela tinha ido para a África, né? Ela viajou para a África do Sul. E ela trouxe um vinho rosé, minha filha. E aí eu tomei um vinho rosé africano. E aí eu fiquei assim, me sentindo abalando. Inclusive, uma parte do meu roteiro são as vinícolas da África do Sul, tá, Ai, gente? Só pra pois é, o deixar vinho é aqui. delicioso, esse vinho rosé que eu tomei. E eu sou uma pessoa que eu não consumo álcool, assim, no geral. Eu comecei a consumir álcool, a experimentar, tem 1 ano. Porque, enfim, já contamos aqui, familiares alcoolistas, eu tinha muito trauma, então eu nunca quis experimentar, eu tinha nojo de bebida, ranço mesmo.
Cerveja, eu não consigo nem sentir o cheiro, não gosto mesmo. Mas eu comecei a entender que esse era um referencial que eu tinha, ok, mas que eu também poderia ter as minhas próprias experiências e saber se eu gosto ou não. E aí eu comecei a experimentar alguns vinhos e tudo. E aí, quando eu fui no ateliê, eu voltei contando para as minhas amigas que estavam acompanhando essa saga e me indicando coisas que eu poderia beber, que talvez eu fosse gostar. Falei, gente, achei um vinho que eu consegui tomar todo e achar gostoso. Um vinho rosé africano. E aí elas ficaram, ai, amiga, mas tinha que ser isso? Tinha que ser esse o gosto? Tinha que ser. Mas é claro, é um paladar muito rico, refinado. Infelizmente, eu posso fazer o quê? Se eu não seguir um Tinha, bom e eu sempre gosto. falo isso, que o meu gosto, se tiver várias coisas e eu não souber o preço, eu vou escolher a mais cara. Porque eu tenho uma Você é dessas. sensibilidade sensorial muito forte. Tanto para cheiro, quanto para gosto, quanto para Aham. tato. Então, assim, você pode botar 10 camisas brancas na minha frente. Você vai achar de A de qualidade. algodão peruano penteado, da Eu sou gramatura assim. X. E é Porque isto. o meu sensorial, ele é Aham. muito aguçado. Eu te entendo, Então, amiga. e eu sempre tratei isso como, ai, lá vai, o meu corpo não sabe que eu sou A pobre. fresca, Ai, lá ai, a vai a metida. metida, a com gosto de É, rico que não sabe que nasceu é. pobre. E eu ouvi isso sempre, a vida toda Eu também. também. Porque é isso. Admitir também para o mundo e para a vida e para você mesma que você gosta de tecidos bons e de qualidade no seu corpo. Que você gosta Um de um lençol café, bom. de um lençol bom. Nossa, gente, a primeira vez que eu comprei um lençol bom e um pillow top mudou a minha vida completamente. E aí é admitir que você gosta de boas louças na sua casa, de coisas de qualidade, de móveis de qualidade. E aqui é claro que a gente faz esse recorte, que nem sempre é possível, né? Na maioria Obviamente, das né? vezes, Na maioria inclusive, das vezes não não é. é. Mas é pensar que quando você pode, por que que você vai escolher a coisa de menos qualidade? Uma das coisas que mais me chamou a atenção em Nova York, que eu comentei com o Hugo, é os ingredientes das comidas, gente. O McDonald's, É o completamente diferente, né? ingrediente da comida, de todos os lugares que eu fui, a salada, tudo, os ingredientes, tipo, a sensação que eu tenho é que os Estados Unidos importa tudo de melhor de todos os países do mundo. E aí, quando você come um prato, é tipo a amêndoa de não sei da onde, que é Com certeza, né, maravilhosa. amiga? Porque os Estados Unidos, eles não têm nada, Roubam diga-se de tudo de todo passagem. mundo. Eles não têm nada. Se O suco tirar de o resto do laranja que eu mundo bebi lá era deles. brasileiro, inclusive. Ah, pois Tava é. escrito From Brazil. Então, assim, você vai vendo que, cara, a comida que se come lá é uma comida que tem um sabor que explode o negócio. Até o cachorro-quente de $1 é gostoso. Então, assim, E eu vou falar que isso gera um desconforto não só pra gente, mas às vezes pra quem tá ao redor, assim. Eu falo isso como uma pessoa que já foi muito, muito pobre e hoje é um pouco menos pobre do que já foi um dia. agora é uma pobre premium. Uma pobre premium, talvez. E é um ponto de que você começa a acessar esses lugares. Eu já tive essa conversa com o Alan várias vezes, tipo, dele vir um pouco com essa noia de, ai, será que a gente tá virando essas pessoas que falam, ai, porque você tem que ir em tal lugar, você tem que comer tal comida, e não sei o Sim, quê. E eu falei, sim, amor. Mas eu não acho que a gente fala essas coisas numa arrogância. Igual tem gente que a gente sabe que fala, tipo, com o nariz lá em pra cima, inferiorizar pra os inferiorizar. outros. Mas a gente tem essa perspectiva de que a gente quer que as pessoas que a gente ama também tenham essa experiência E e possam também sonhar. conheçam e possam sonhar e possam experimentar coisas boas. E nem sempre isso foi confortável para algumas pessoas ao nosso redor, de tipo, ah, não, mas é muito caro, mas é muito não sei o que e tal. E a gente sempre conversa sobre isso e a gente sempre pensa que a conclusão que a gente chegou foi: ok, isso pode ser que seja sempre desconfortável para essas pessoas, para o resto da vida. Mas a gente não vai se privar de viver essas experiências que a gente quer viver, que a gente se organiza para viver, que a gente sonha. Por exemplo, tem um restaurante aqui em BH, vou deixar essa grande recomendação: o Anela. É um restaurante italiano que tem a melhor lasanha de Belo Horizonte, a melhor lasanha, a lasanha mais gostosa que eu já comi na minha vida. E a gente ama esse restaurante e a gente já foi várias vezes. E é isso, é uma comida muito gostosa, não é qualquer lasanha. E a gente vive falando dessa lasanha em todos os lugares, para todas as pessoas.
e desse restaurante. Então, assim, são experiências que a gente precisa começar a bancar o desconforto, igual a Morena falou, que vai vir, de você estar nesse lugar. A primeira vez que a gente foi, um restaurante super chique, a gente ficou assim, tipo, ai, a gente só tem 6 anos, o que que a gente tá fazendo aqui? Mas a gente foi se habituando. Eu já falei com o Alan que eu espero chegar o momento que ele vai mandar os cumprimentos ao chefe. Esse é o meu nível de Ou quando o idealização. garçom já sabe qual é a bebida que você O de toma. sempre. Isso é Ai, meu muito sonho. maravilhoso. O meu sonho é chegar num lugar e falar o de sempre. E a pessoa saber qual é o de sempre. Porque eu sempre vou lá e sempre bebo a mesma coisa. Isso vai acontecer, porque eu sempre vou nos lugares e sempre como as mesmas coisas e bebo as mesmas Eu coisas. também. Na minha vida, teve um período curtíssimo de 1 ano, ou 1 ano e meio, de vacas gordas, quando eu tinha 11 anos de idade. A minha mãe fez muito sucesso, ganhou uma grana. E eu ia numa churrascaria aqui no Rio, que era bem cara. E quando o garçom me via, ele falava, sua salada? Aí eu, Ai, sim. ai. Que era uma salada com rúcula, palmito, tomate cereja, vinagre balsâmico, Ai, um azeite grego. amiga. Isso aconteceu e depois o restaurante fechou. Eu fiquei pobre de novo. Nunca deixei de ser, né? Mas enfim, Mas tudo bem. voltei para a minha origem, né? Humilde. E aí, amores, nunca mais. Aí o que eu faço? Eu compro o vinagre balsâmico É isso. e eu faço a minha saladinha na minha casa, tá? É sobre botar os nossos sentidos pra experimentar o mundo, o tato, tocar uma Nunca comida de esqueci essa qualidade. salada, esse Pois garçom, é. esse restaurante e o filé mignon com queijo. A minha lembrança que eu tenho é de... Aí é isso, né? Um pouco de delírio infantil também. Quando eu era muito novinha, em tempos de vacas gordas, assim, que era uma vez por mês, a gente ia num restaurante que tinha lá perto de casa. Eu acho que era uma pizzaria. E era muito bom. E eu era uma criança, eu era muito pequenininha. E toda vez que o garçom via a gente chegando, ele trazia aquela cadeira de criança, que é uma cadeira imensa. E eu ficava tão feliz. Toda vez que eu via aquela cadeira, eu ficava tão feliz. Eu me sentia assim. Eu ficava pensando, cara, ele já sabe que eu cheguei, já trouxe a minha cadeira. Obviamente, ele observava todas as crianças e famílias com criança. Mas assim, no meu mundinho, ele tava me vendo e tava me levando a cadeira alta pra eu ficar Muito alta. especial. Muito especial. Mas eu acho que eu vou dividir aqui um ponto com vocês, mais uma da série Coisas que Crio com as Minhas Amigas. Primeiro veio a Macabeia, e aí eu vou dividir com vocês o ai, Fran, que a gente fala toda vez que alguma coisa deixa a gente com essa sensação. E eu tive vontade de falar quando você falou da saladinha com vinagre balsâmico. A gente fala isso porque uma vez, uma das minhas amigas, Amanda, estava na casa de outra das nossas amigas, Paloma, e a mãe da Paloma se chama Fran. E aí a Amanda estava bem coitadinha, falando várias coisinhas e tipo assim. E aí ela pegou na franja dela e fez assim, ai, Fran, sabe assim, abaixando a franja com as 2 mãos. E aí a gente zoou muito ela nessa época. E aí, toda vez que alguma coisa acontece, a gente fala, ai, Fran. E a Fran já, inclusive, sabe, nossa diva, mãe de Palomete. Então, vou deixar aqui pra vocês. Todas as vezes que vocês sentirem a vontade, soltem um ai, Fran, diretamente de suas almas. É muito gostoso. Gente, tudo isso que a gente falou aqui também passa por ter amizade com pessoas que não vão te ridicularizar quando você disser que o seu sonho é ir tomar um vinho na África do Sul. Sim. Né? Você ter pessoas ao seu redor que vão falar, vai sim. Uhum. Inclusive, durante o período que Karina esteve aqui, na minha preparação para essa viagem de Nova York, eu acho que eu cheguei a falar para ela, amiga, eu acho que eu tô completamente delulu, isso não vai dar certo. Vai dar tudo errado. Eu pensava isso 3 vezes ao dia, gente. E eu olhava pra você e pensava, como essa pessoa não se enxerga, né? Um dia antes da minha viagem, eu liguei para Eduardo Vitor, que é um grande amigo meu, e falei, amigo, vai dar tudo errado. Eu comecei a ter uma crise de ansiedade, óbvio, porque eu comprei o voo na véspera, gente. O meu passaporte, ele saiu 2 horas da tarde, eu comprei o voo, 5 horas da tarde, e eu viajei no outro dia de manhã. Foi assim. E aí eu liguei para Eduardo e falei, amigo, vai dar tudo errado, vou ser presa, E é engraçado porque tem que ter alguém pra te dar um balança-caixão nesse momento. Tem que ter alguém pra falar, para, chega, cala a boca, vai arrumar a porra da mala, levanta agora, abre a mala, bota o casaco, calça o sapato, levanta agora.
tem que ter umas pessoas ao seu redor que te empurrem. Isso é muito importante. Que te situem, né? Que te situem, te deem essa situada positiva. Porque negativa a gente já sabe que tem bastante gente pra dar. Então, não, se for negativo, fica na sua. Deixa pra lá. Um dos pontos que eu queria trazer aqui é que essa coisa da viagem é um ponto que sempre me causa ainda, tá, gente? Mesmo depois de eu ter feito essa viagem internacional, que foi a primeira viagem que eu fiz. Viagem é um ponto que me causa muita inveja. Eu vejo as pessoas viajando e aí surge aquele sentimento do ai, eu queria. E aí, um dos pontos que a gente elencou aqui pra falar com vocês é do quanto a inveja ela pode ser um sentimento péssimo, destrutivo, que muitas pessoas usam a inveja pra destruir o outro, pra inferiorizar o outro, pra falar merda pro outro, né? Pra tentar desqualificar, pra infernizar a vida dos outros. Inclusive, no meu Exposed, vou contar aí um episódio, abafa. Mas é muito visível que a inveja, ela é um sentimento que pode ser potencializado de maneira muito negativa. Mas ela, na sua origem, a inveja como um sentimento, sem o valor negativo ou o que você fez com ela. Só o sentimento purinho, a emoção. A inveja, ela é um sentimento que fala sobre o desejo. Que fala daquilo que você quer. Que fala daquilo que você anseia. E que você, de repente, não banca, não consegue, não vê possibilidade, não tem coragem nem de sonhar, nem dentro da sua própria cabeça. Não é nem de falar, não. Você não tem coragem nem de imaginar você vivendo aquilo. A inveja, a Karina trouxe, né, que a inveja é uma bússola. E eu concordo muito. Eu acho que a inveja ela é um sentimento que, na sua origem, ela tem um potencial maravilhoso de transformação. E eu separei um caso aqui para contar meu de mais de 10 anos atrás, que eu vivi, que aqui no Rio de Janeiro, enfim, conheço muita gente. Em uma certa época, eu tinha uma produtora audiovisual. E essa produtora era um negócio social e a gente atendia exclusivamente pessoas periféricas e negras. Periféricas em geral, brancas e negras e etc e tal. E pessoas negras que mesmo não fossem periféricas, mas eram negras. A gente atendia num valor social. A gente fazia um valor de trabalho viável. E aí, eu queria fazer um projeto só exclusivo para pessoas negras. Eu queria pegar essa parte do projeto que era para pessoas negras e transformar numa espécie de programa dentro da produtora. E comecei a pensar em como fazer isso. Na mesma época, uma pessoa aqui do Rio de Janeiro, que também era envolvida com negócios sociais, terceiro setor e tal, que eu não vou revelar porque eu não falei para a pessoa que eu ia fazer isso, mas a diva sabe quem ela é, já falamos sobre isso, lançou um projeto parecido, com um mote parecido e tal. E aí, passaram-se uns meses do lançamento do projeto dessa pessoa. Quando eu fui criar uma logo, realmente começar a falar desse projeto, colocar esse projeto no mundo, a logo do meu projeto ficou muito parecida com a logo do projeto dela. E isso não foi intencional. Não foi uma coisa pensada por mim, planejada. E aí, quando eu publiquei esse negócio, a pessoa veio em mim no privado e falou: oi, tudo bem? A gente não era amiga, tá? Eu vi que você publicou essa parada, o mote é muito parecido com o meu projeto, o logo ficou muito parecido, eu queria falar com você pra gente conversar sobre isso. E aí essa pessoa abriu uma conversa comigo e eu me toquei do que estava acontecendo. Eu queria muito ter aquilo. Aquilo era uma coisa muito importante pra mim. E eu queria muito que aquilo tivesse um crescimento. Aquele projeto, aquilo que eu já fazia, tivesse um desenvolvimento. E aí, de maneira inconsciente, eu olhei pro projeto da pessoa e falei, porra, é isso. Só que, na medida em que eu fiz isso, eu quase plagiei o projeto da pessoa. E aí, na medida em que eu tive essa conversa com a pessoa, eu derrubei esse projeto. A pessoa conversou comigo numa boa, não me esculachou, não me mandou uma notificação extrajudicial. Ela abriu uma conversa que poderia ter dado ruim, e aí ela poderia ter tido que tomar outra medida. A gente conversou, eu derrubei o projeto. Aprendi com isso o seguinte. Às vezes, o que outra pessoa está fazendo é muito parecido com o que você quer fazer. Não era exatamente igual, mas tinha uma motivação muito parecida. Aquilo é uma inveja. É o sentimento de, eu queria muito fazer isso. Só que você não precisa plagiar alguém. Você pode fazer o seu.
Anos depois, corta pra 3 anos depois, 2 anos e pouco depois, essa pessoa abriu as portas do espaço físico dela para que eu realizasse as primeiras turmas de curso sobre afrofuturismo, que aí sim virou o projeto da minha vida depois. E essa pessoa foi a primeira pessoa a apoiar o meu projeto. E hoje nós somos amigas. Isso tudo aconteceu, inclusive, no aniversário dela recente. Eu agradeci por essa conversa. Falei textualmente sobre isso com ela. Falei, cara, eu te agradeço muito por você ter feito isso, porque isso me deu uma outra dimensão sobre a inveja, sobre o sentimento de querer algo que o outro tem e sobre o que fazer com isso. Né? Você abriu a possibilidade de eu ressignificar isso e aprender com essa vontade. Então, a inveja ela não é ruim. E as relações, especialmente com mulheres, né? Porque eu acho que é o nosso foco, elas podem abrir um espaço para que a gente ouça a nossa própria inveja sem destruir o outro, sem destruir a gente mesmo, sem aquilo entrar num espiral de cagada. E eu acho que Karina tem o que falar sobre isso também. Eu gosto de ver alguns sentimentos como esses sentimentos bússolas. E eu trago muito isso com a inveja e com a raiva, que eu acho que são 2 sentimentos que guiam muito a gente, que direcionam muito a gente. E primeiro, a gente precisa naturalizar que inveja é um sentimento que todo mundo experimenta em algum momento e que tem diferença você sentir inveja e você ser uma pessoa invejosa e usar essa inveja de um lugar sombrio e destrutivo, assim, para, né? Eu acho que a inveja ela pode te direcionar a entender aquilo que você quer, porque esse exemplo que Morana deu não era exatamente aquilo, né? Mas aquilo te direcionou para chegar no Afrofuturo, por exemplo, que virou o projeto da sua vida e que isso era o que era seu. Mas quando isso vem de um lugar de você olhar para o outro e achar que o outro não merece aquilo que tem, que você tem que tomar o que é dele e não usar isso para direcionar para encontrar o que é seu, é que pode ser um problema. E não necessariamente você sentir a inveja ou sentir o desejo de ter algo daquilo. E aí, para mim, quando a gente estava conversando sobre esse episódio, e já tem um tempo que eu tenho pensado nisso, sobre o quanto muito do que eu vivo hoje, muito do que eu realizo hoje, muito do que eu sonho hoje, eu sonho porque eu vi especificamente outra mulher negra fazendo. Eu sonho porque eu descobri que era possível conhecendo outras pessoas e vendo elas fazendo esse tipo de coisa. Por quê? É isso, a gente estava conversando, a gente falou sobre o Paulo Vieira, a gente falou sobre essas nossas crianças muito sonhadoras que imaginavam um mundo futuro e uma possibilidade, mas normalmente quando a gente é essa criança, né, quando a gente passa por esse tipo de experiência, a gente não tem recurso nem repertório, né? A gente não tem nem repertório para imaginar, a gente só sabe que tem algo, algo ali grande, algo maior que vá tirar a gente desse buraco, que vai fazer a gente criar uma outra coisa. Então, eu tive alguns sonhos quando eu era criança. Quando eu era criança, a gente achava que eu ia ser cantora. E eu queria ser uma grande cantora e que as pessoas gritassem o meu nome na plateia e que eu fizesse músicas e lotasse shows. E eu entendi que não era isso, eu não quero ser cantora, não tenho vontade de ser cantora. Mas eu tenho, talvez, ali dentro desse sonho, dentro do repertório que eu tinha, isso aqui que eu faço hoje, usar a minha voz e tocar outras pessoas com o que eu falo, com o que sai da minha boca. Que é muito diferente, né? E eu acho que é isso, a gente tem poucos repertórios. Então, sei lá, eu desde criança eu sempre sonhei escrever um livro, mas outras coisas que eu tô descobrindo agora, enquanto artista, outras possibilidades de poemas visuais, de artes visuais, enfim, eu só estou descobrindo agora porque alguém me puxou e me disse que eu podia, alguém abriu esses caminhos para mim. E aí eu estava conversando com a Morena de que as minhas experiências com inveja me direcionavam para um lugar muito oposto, assim, né, na minha experiência. Eu vivi esse período quando eu tinha acabado de me formar na faculdade, que é um período um pouco de um vazio, né, de um limbo. Você corta ali uma coisa que estava na sua rotina
durante muitos anos e você fica naquela, agora sou eu por eu, e aí teve um momento pra mim que eu estava passando, como já falei aqui pra vocês, aquele ano muito difícil que foi o ano da minha formatura, então tudo isso acarretou ali nesse processo de eu ficar me sentindo muito inferiorizado. E a minha inveja foi para esse lugar, então eu via outras pessoas, sendo efetivadas em lugares, começando pós-graduação, fazendo um projeto aqui, fazendo um projeto ali, postando essas coisas e tal, divulgando. Tinha muita mentira também, que depois eu fiquei sabendo, assim, muita galera que estava fingindo que estava vivendo todas essas coisas e não estava vivendo. Mas eu no auge do meu buraco, que eu estava, que eu não conseguia sair da cama, era como se todo mundo tivesse se mexendo e eu não. E eu ficava muito engatilhada toda vez que eu via esse tipo de publicação, e aí eu levei para minha análise. E o ponto que eu cheguei foi tipo, eu não tô entendendo por que que isso tá acontecendo, porque nenhuma dessas coisas são coisas que eu gostaria de viver. Eu não queria estar sendo efetivada no RH. Eu detesto RH. Eu não queria estar fazendo pós-graduação de sei lá o quê. Não queria estar nesses lugares. Mas eu queria estar fazendo alguma coisa. Então, onde que isso apontava para mim? Nesse lugar sombrio de comparação, nesse lugar sombrio de inveja e de esse sentimento de que eu não tinha nada, de que eu estava oca, de que eu estava vazia. E eu realmente estava nessa fase. Só que isso não me apontou diretamente para isso, não era aquilo que eu queria, mas me apontou para eu tô sentindo que só eu não tô fazendo nada, eu tô sentindo que só eu não tô me movimentando, tô sentindo que só eu não tenho coisas legais para mostrar para o mundo que eu estou fazendo. Então, eu comecei a perceber que as coisas que eu queria me causavam um tipo diferente de desejo. Eu olhava para as pessoas realizando e eu sentia uma alegria. Eu ficava: "Caraca, a pessoa tá publicando um livro. Caraca, a pessoa tá fazendo isso, assim, artisticamente. Caramba, a pessoa tá apresentando um programa, tá escrevendo pra eu não sei aonde". Eu ficava tipo: "Uau!". Que é esse lugar que a gente chamou de um lugar luminoso, que leva para a inspiração, para você abrir caminhos. Então, cada lugar que eu piso hoje foi porque eu vi outra mulher negra pisando, realizando, sendo nutrida, colocando suas coisas no mundo, colocando seus sonhos no mundo, seus projetos na vida, trazendo isso para a materialidade. E isso me inspirou a procurar o meu próprio caminho. Então, eu acho que é entender como acontece com você, para onde a sua inveja está direcionando e que uso você pode fazer disso com responsabilidade, com consciência, conseguindo olhar para si dessa forma muito crua, olhar para você com o que é, com o que tem. A gente está falando hoje no episódio sobre você conseguir ser fiel a você, ser leal a você e colocar sua autenticidade no mundo, dizer com todas as letras o tamanho que você tem, mas isso também faz parte de se olhar dessa forma crua, de conseguir enxergar também essas partes que não são tão bonitas, mas que eu não acredito muito. Aí vai ser outro. Primeiro, hater de modéstia. Segundo ponto, não acredito em defeitos. Não acredito em defeitos. Eu acho que são características. A gente tem características, a gente tem pontos. Porque eu sempre lembro daquela frase da Clarice, que ela fala que até para cortar um defeito a gente tem que ter cuidado, porque a gente nunca sabe o que está sustentando o edifício. Então eu acho que as coisas são características que a gente tem, fundamentos que a gente tem, que tudo vai depender de como a gente olha para eles e de como a gente comunica isso para o mundo. Eu posso olhar e achar que essa coisa que eu contei, de guardar vários cacarecos, pode ser um defeito, porque eu sou uma pessoa acumuladora, ou eu posso olhar isso como uma característica minha que diz algo sobre mim. Então eu não boto fé na ideia de defeito. Eu não acho que eu tenho defeitos, eu não acho que as pessoas têm defeitos. Eu acho que as pessoas são coisas, que elas têm coisas. Então, quando você olha para esse seu desejo, quando você se olha dessa maneira crua, tipo, ok, eu tenho inveja da pessoa que está viajando, como a Morena colocou. O que que isso diz sobre mim? Diz alguma coisa, comunica alguma coisa do seu desejo. Acho que a gente está sempre aqui falando no Senta sobre esse modo muito. Como é que chama? Esse modo muito de ver o mundo em dois polos, né? Ou é bom ou é mal,
ou é um vilão, ou é uma mocinha, ou é inocente, ou é mal intencionado, sendo que a gente tem muita coisa no meio, né? Não é preto no branco, a gente tem Maniqueísmo, um né? maniqueísmo, isso. Dualismo. Um dualismo. A gente vê esse mundo muito binário, de ou é uma coisa ou é a outra, sendo que, na verdade, a gente é uma escala de cores, né? A gente tem uma mistura de muitas coisas que nos compõem. E essas coisas não precisam levar esses rótulos, porque quando a gente coloca algo como ruim, isso aqui é feio, isso aqui é coisa de gente ruim, Nossa, né? a Isso gente aqui é começa a ouvir isso maldade. quando a gente é muito pequeno. Muito Tipo, ai, não faz isso pequena. porque é É feio. feio, exatamente. Foi essa imagem mental que eu fiz aqui. Tipo, ai, você tem que dividir, porque é muito feio não dividir com o coleguinha. É muito feio não dar pro outro aquilo que é seu. E aí a gente vai se reprimindo, né? Se cortando, se podando. E a gente perde muita coisa sobre nós. Então, o que é que quer dizer? Eu sou uma pessoa que eu fui tida como alguém com dificuldade de dividir coisas, desde muito nova. Eu tenho uma lembrança tenebrosa. Eu tinha uns 4 anos. A gente estava andando na rua. Eu estava comendo aquele bombom batom. Amava batom. E aí eu estava comendo esse chocolate. E a gente passou na rua. Minha mãe viu uma conhecida dela com a filhinha dela, que era bem novinha, devia ter 1 ano no máximo. E ela começou a chorar querendo o meu batom, né, o chocolate. E eu não queria dar pra ela. E a minha mãe me obrigou a dar pra ela o chocolate. Depois minha mãe ficou falando, tipo, eles têm muito menos do que a gente. E ela ia aguar e não sei o quê. Só que eu também era uma criança. E era o meu chocolate. E a gente também não tinha muito. E eu entendo da onde isso vem ali pra minha mãe e tal, mas foi uma experiência que me marcou muito negativamente, porque foi muito ruim. E eu vejo que tudo isso que era taxado como eu era uma criança com dificuldade de dividir, como eu era uma pessoa que tinha muito cuidado com as minhas coisas são muito preciosas para mim, eu queria proteger as minhas coisas. Eu sempre tive esse senso de proteger as minhas coisas, principalmente porque eu normalmente tinha dentro de casa pessoas que constantemente destruíam tudo que eu tinha, que roubavam, tiravam tudo que eu tinha. Então, isso era algo muito comum que eu vivia, essas experiências, de coisas materiais mesmo. E eu cresci com esse senso de que a gente precisa se proteger. Eu acho que eu fui encontrando um equilíbrio disso, depois de adulta, de achar qual que é o ponto também, para não ficar noiada com isso, mas de proteger as minhas coisas, de proteger as minhas relações, de proteger a minha casa. Eu e Morana, a gente tem conversado muito sobre isso, sobre essa perspectiva também, de como a inveja das pessoas pode ser destrutiva, e principalmente porque quando você está nesse lugar dessa modéstia, dessa humildade, você não enxerga o tamanho que você tem dificuldade de acreditar que as pessoas podem estar te invejando de uma forma muito destrutiva, que as pessoas podem estar se aproximando de você para roubar o que você tem. E aí você não se protege, e aí você não protege as suas coisas. Ai, amiga, vamos logo para esse Exposed, porque esse é o gancho perfeito para entrarmos no nosso Exposed. Calcinhas no varal, meus amores. Bom, vamos começar esse Exposed dizendo que tudo começa com o hacker, que eu já falei no episódio anterior. Então, quem não ouviu não vai entender nada e eu não vou contar tudo de novo. E vai Vocês ser ouçam o só episódio aqui, anterior. porque isso aqui é conteúdo exclusivo de um Exclusivíssimo. lugar seguro para se dizer disso. Exclusivíssimo. Então, o que que acontece? Tudo começa com o que eu já contei na semana passada, e aí a continuação começa com um balança-caixão de Karina. Sobre exatamente esse ponto que ela É estava o meu falando. jeitinho. O que que acontece? Quando esse ataque hacker começou, eu achava que era um hacker tentando roubar minha conta para dar golpe do Pix. Uma coisa normal. Normal, que infelizmente. acontece com todo mundo, porque eu sou apenas mais uma aí. Acontece que fatos foram ocorrendo depois que eu Uma fui série de hackeada. coincidências. Eu consegui recuperar a minha conta do Instagram e consegui mudar as senhas dos meus e-mails e mudar as senhas de tudo.
O que começou a acontecer? Essa pessoa começou a atacar o meu marido, a atacar a Karina, o e-mail deste podcast aqui que você está ouvindo. O Afrofuturo. Tudo. Tudo. Tudo que estava associado a mim profissionalmente e pessoalmente, a pessoa começou a atacar. E digo mais, cantei essa bola no primeiro Cantou. hacker. Cantou mesmo. E eu falei, ai, amiga, para, que Não. bobeira. E aí, gente, para encurtar a história, eu tive que formatar meu computador. E aí, no processo de formatar, meu marido é de TI. Então, eu tenho um TI exclusivo na minha Nosso casa. Karina time também de tem o TI. dela. Nosso Nós temos time um de TI do time podcast, os de maridos. TI. E aí, assim, o Hugo levou 10 horas para conseguir formatar o computador, porque a pessoa invadiu o meu computador. E assim, o tipo de invasão que aconteceu, a pessoa tinha que ter acesso à minha casa, a pessoa tinha que ter acesso à minha internet, a pessoa tinha que ter acesso a informações pessoais. Ou seja, era alguém próximo a mim. Eu não sou uma pessoa que abro a porta da minha casa para qualquer pessoa, para todo mundo, a porta tá aberta para entrar e sair. E assim, eu só tinha uma suspeita, né? Eu só poderia suspeitar de uma situação. Mas o ponto é que eu já tinha cantado essa bola pra Morena e eu acho que esse foi o maior balança-caixão que ela poderia levar e o timing foi muito perfeito, porque antes disso acontecer, eu dei um balança-caixão na Morena de você tem que proteger as suas coisas, você tá abrindo a sua casa, você tá colocando a sua filha, o seu marido, as suas relações, o seu trabalho, tudo aberto pra uma situação e você não tá se protegendo. Exatamente. E aí o que acontece? Uma semana depois? Não, A eu piada. ouvi o que Karina falou e falei, beleza, mas acho que, né, aí seria delírio da minha parte achar que a pessoa tá Não, a invadindo. gente nem imaginava, né? Porque aí eu dei esse balança-caixão e aí as coisas começaram a acontecer, A piorar. a piorar. E aí, amores, chegamos ao dia de hoje que eu já recuperei todos os acessos, eu tive que formatar absolutamente tudo meu. E Agora é estamos isso. protegidas. Agora estamos protegidas e é isso. E eu me toquei com esse episódio de que realmente você pode ser uma macabeia modestinha que as pessoas ainda querem te destruir. Ainda tem gente no mundo. É porque isso não entra na minha cabeça. É. Ter pessoas no mundo que pegam a própria inveja e tentam destruir o trabalho alheio, especialmente no meu caso, que, né, tinha uma relação ali num nível de proximidade, pra mim isso não faz sentido. Entende? Isso não faz nenhum sentido. Sim. E o que Não eu falei faz pra sentido. Morena é que você tem que parar de tentar encaixar o modo normal de se relacionar com pessoas pra se relacionar com gente maluca. A gente tá tratando Com gente maluco, golpista. com A gente tá gente falando de golpista, criminoso, com gente. doida. Porque Então, isso é assim, crime, tá? Só deixando aqui falado. Isso é crime. Então, eu acho que esse é um ponto e que esse balança-caixão que eu dei pra Morena também foi nesse sentido de você tem que parar de se ver desse tamanho. Você é muito grande, você tem sim Não, e de uma achar que audiência, você não você tem nada pra oferecer, né? é, Assim, você que tem você sim não tem coisas. muito a perder, etc. E aí tem esse ponto e tem as coisas esotéricas e espirituais que passam na cabeça da gente, porque assim que a gente começou, primeiro, eu notei a movimentação lá atrás, muito cedo. E todas as coisas vinham me incomodando até o ponto que eu não segurei minha língua e falei pra Morena, ó, não sei não. Não gosta de fulano. Não tá batendo aqui não pra mim. Beleza, deu isso. E aí, o que me veio essa coisa esotérica que a voz do anjo soprou no meu ouvido? É uma inveja que não é só de queria ter coisas como você tem. Não acha que você merece o que você tem. Então sente que é direito te tomar. E aí, gente, de onde tirei isso? Não sei. As vozes me disseram. E Mas eu, faz muito normalmente, sentido, tá, acredito nas gente? vozes quando Pelo é dessa forma. comportamento. Pelo E aí logo comportamento depois histórico. veio esse movimento, assim, de tentar realmente roubar. Então, mas fica a lição para todas nós, que a gente precisa se proteger. E a gente só aprende isso quando a gente se bota nesses riscos absolutos de perder tudo que a gente tem. Então não esperem, cuidem da segurança das redes sociais de vocês, dos e-mails de vocês. Tenham senhas seguras, senhas fortes. Não tenham senhas de aniversário, não tenham senhas de aniversário
De nada, porque tudo isso, gente, dá pra achar fácil, fácil, fácil. Então protejam, usem Não, e aplicativos se de alguém próximo de autenticação. você, essa pessoa vai usar as informações que ela tem É, contra você. então não Se esperem liguem e saiam da macabeíce de por achar que vocês favor, não têm nada para oferecer, tá bom? E que as pessoas não têm o que invejar na sua vida. não As pessoas esperem sempre têm o abraçar que as invejar. flores. Exato. Tá? Então Fica aqui fica essa aí. lição de hoje. E o seu, amiga? O meu Exposed não é nada gostosinho também. Essa semana fui para academia e tive uma crise de processamento sensorial na academia. O que que é crise de processamento sensorial? Foi o que eu entendi que rolou comigo, que é basicamente uma sobrecarga de estímulos sensoriais. Eu estava na esteira, e aí uma série de coisas tinha acontecido naquela manhã. Fui para academia num horário que eu não estava habituada, fui direto para fazer cardio, que também não é uma coisa que eu estou habituada. E aí o barulho da música da academia estava alto, e aí tinha ruídos, e aí começou a gente conversar do meu lado, e eu estava ouvindo todos esses ruídos, e aí eu estava vendo os carros passando na rua e caminhando do lixo, e as pessoas se movimentando, porque a academia estava cheia. E tudo isso foi me dando uma sobrecarga, a ponto de eu não conseguir ficar de olho aberto na esteira, e eu comecei a tampar o ouvido mesmo de fone. Enfim, assim, foi terrível. E aí eu pedi o fone com abafador de ruído do Alan, e a gente trocou, e aí eu senti meu corpo fazendo. E quando eu botei o fone, eu percebi que eu estava com muita dor no dedão do pé, porque eu fiquei tensionando o meu pé, assim, fiquei com muita dor. E aí foi assim, foi terrível. Comecei a querer chorar e tal. Aí fiquei mais um tempo na esteira, a gente foi pro carro. Aí chorei bastante, a gente deu uma volta, foi na floricultura, aí eu fui me acalmando. Então eu tenho vivido esses pontos, né? Já trouxe aqui que eu tô fazendo terapia ocupacional agora, que eu tô umas investigações de algumas coisas, porque tem acontecido isso comigo. Então, além da lição da gente se proteger, tem também a lição da gente ouvir o nosso próprio corpo e não deixar que a gente chegue nesse limite, assim. Eu acho que eu subestimo um pouco as minhas questões sensoriais às vezes, porque tudo parece frescura, né, bobeira, ai, chatice, não é nada demais. E aí, nos meus processos terapêuticos, eu tenho trabalhado isso também sobre como a falta de recurso e a falta de cuidado que a gente vive na infância, de ai, não vai no médico, toma aqui um remedinho. Ai, tá com dor de cabeça, vai dormir. Ai, tá assim, então toma essa dipirona aqui. E aí você só vai no médico em caso de vida ou morte. Foi me deixando com esse senso também de que eu normalizei a dor, normalizei o incômodo, normalizei a coceira, normalizei o cansaço com ruídos. Eu acho que tudo é uma grande frescura minha e que eu dou conta de viver com tudo. E aí eu tô entendendo que eu não quero viver dessa forma, eu não quero viver nessa sobrecarga, eu não quero viver normalizando a dor também. E lembrando muito de que no ano passado eu comecei a fazer pilates, foi a primeira vez na minha vida que eu não senti dor nas costas, e foi muito chocante pra mim, porque eu tenho escoliose. Então, eu fazia o pilates e estava ajudando muito, e aí eu passei a viver sem a dor. E foi só aí que eu percebi que eu sentia dor todos os dias da minha vida, o dia todo. E eu acho que com isso também é uma coisa parecida, no sentido de que eu normalizo viver com esses incômodos, eu normalizo que estímulos visuais me cansam e eu continuo indo embora, estímulos auditivos me cansam, eu continuo indo embora, estímulos olfativos me cansam, eu continuo andando, continuo andando, continuo andando, continuo andando. E aí chega nesse nível. E aí chegou fora de casa, então, assim, para mim também foi uma experiência terrível. O que eu senti foi que eu tinha congelado lá em cima da esteira e que tudo ao meu redor estava correndo muito, 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 muito rápido. E aí foi isso, consegui dar uma acalmada, porque a gente foi na floricultura, a gente comprou terra, a gente comprou plantas e tal, e fui me acalmando. E agora estou investigando, estou mapeando, estou cuidando dessa parte também, entendendo que além da gente botar o nosso corpinho para experimentar coisas no mundo, a gente precisa botar o nosso corpo para experimentar o cuidado. E dar um descanso pro coitado. É,
inclusive dizer que antes de tomar balança caixão de Carina, antes de ser hackeada, antes de tudo isso, meu corpo me avisou. Porque meses antes eu estava tendo crise de ansiedade toda vez que eu tinha que interagir com a tal pessoa, tá? Meu corpo estava me avisando há meses que isso ia acontecer e eu fiquei dando de maluca, ignorando, Exato. fazendo por menos. Então, assim, quando o corpo avisa, amores, é porque a coisa já explodiu, tá? Quando vira foi- sintoma é porque o negócio realmente já passou de todos os limites. E foi inclusive por isso que eu não segurei a minha língua, porque já era a terceira ou quarta vez que eu tava vendo Morena reclamar de ter que fazer uma certa coisa. Eu falei, amiga, tá reclamando por causa disso e disso e disso? Aí Morena ficou assim, uai. Sim. É, Como você faz sabe? sentido, amiga. Como foi Como que adivinhou? você botou uma câmera na minha casa, o que Aí eu aconteceu? falei, pois é. Vamos para a nossa vibe da Vamos. semana. Você já emenda, já fala das suas plantas? Eu acho que a minha vibe da semana são plantas. Vou fazer aqui esse aviso de que eu sou uma assassina crônica de plantas, com Eu também. histórico. Eu nunca fui boa assim desde criança. Quando eu era criança era meu sonho ter planta. Eu lembro que uma vez minha mãe comprou um regador pra mim, uma planta. Matei a coitada afogada, porque me empolguei muito com o regador. Mas nunca fui boa em ter planta. Já matei até cacto. Umas coisas assim, umas plantas Nossa, amiga, eu também, eu já difíceis. matei cacto. Pois é. A única planta que sobrevive comigo é a espada de São Jorge, porque elas são muito independentes, né? Elas vivem ali independente de qualquer coisa, elas dão um jeitinho delas. No meio disso tudo, a minha espada de São Jorge morreu, babado, né, amores? Pois é. Aí foi batalhas espirituais. Enfim. E aí eu não sou boa com plantas, mas o Alan, o meu querido noivo, ele é a fada das plantas, assim. Ele tem uma mão surreal. Chama A gente dedo suspeita- verde, amiga. Dedo verde, ele deve ter isso. A gente suspeita que ele puxou isso da avó dele, Dona Chica, que é uma grande maga das plantas, assim. Nossa, ela pega, assim, roseiras, amiga. Rosa é um negócio super difícil. As roseiras da Dona Chica estavam A minha sempre avó. impecáveis, floridas, bonitas, exuberantes. E a minha sogra também tinha uma roseira e ela tentava e ela falava, não tem jeito, é só a mão da Dona Chica que consegue fazer isso aqui acontecer. E o Alan é assim, ele já salvou plantas da morte aqui em casa milhares de vezes. E ele gosta muito, e ele sabe o nome dos fertilizantes, e humus de minhoca, e não sei o que, e perlita, e manta de não sei o que. O meu trabalho qual é? Eu lustro as folhas com o spray de brilha-folha, adoro, lustro elas todo domingo. Eu acho bonito e eu tiro boas fotos e dou apoio moral. Esse é o meu papel, mas eu me divirto. O Alan cuida de tudo e eu me divirto. E é a coisa mais gostosa do mundo ter planta em casa. A gente tá cheio de planta, acho que a gente já tá com umas 20. E aí, essa semana, depois desse dia, né, que eu tive essa crise, a gente passou umas 3 ou 4 horas só cuidando das plantas, trocando terra, trocando substrato, tirando muda. E, enfim, é muito gostoso. Eu não sei se vocês têm essa experiência, se vocês forem assassinas crônicas de planta, assim como eu. Me avisem para eu saber que eu não tô sozinha, porque uma vez já me disseram assim, ai amiga, você não planta as plantas em vasos, né? Você já planta em túmulos, porque você vai Amiga, matar eu as sou igual. coitadas. Eu sou igual. Então agora eu tô vivendo o meu sonho e deixando o Alan cuidar e aprendendo um pouco também. Eu tirei mudas e elas estão vivas. Ou seja, Ou seja, não é impossível. não é impossível. Acredite no seu sonho. Pois é. Sonhar, mais um sonho impossível. Eu tinha pavor dessa música quando eu era criança. Gente, a minha vibe da semana é... Eu não tinha muita vibe da semana, não, porque o que aconteceu na minha semana? Eu passei a semana tentando restituir a minha vida, né? Trocando senha, Nossa, fazendo amiga. login. Eu perdi um tempo com A isso. minha Monas. fase crente me puxou aqui uma música nisso que você colocou. Qual? É uma música que se chama Restitui. E aí ela Eu canta- conheço. Claro! Restitui. Restitui. Eu quero de volta o que é que é meu. meu. Sara-me. Vocês vão ter que aturar a gente cantando, gente, que Ai. horror. E eu sou uma criança que cresceu na igreja, então eu tenho muito repertório. Eu adoro quando a Leva-me Gabi de às Presas águas fala, tranquilas, Leva-me amiga. às águas tranquilas.
e traga de volta o que é meu, restitui o que se perdeu e o que o Refrigera a minha devorador alma. roubou. Refrigera a minha alma. É, Pois é, babado. então. Tive que passar a semana tendo o trabalho de restituir De o que o refrigerar hacker a alma. roubou. E aí, amores, a única coisa que eu assisti ao longo das últimas 2 semanas foi a série White Lotus, do HBO Max. Que é uma série que não tem grandes aprendizados, grandes militâncias, só que é uma série que fala muito sobre inconsciente, sobre comportamentos inconscientes que levam a gente a situações limites na vida. Sabe aquelas situações que você olha ao redor e fala: "Meu Deus, como é que eu cheguei aqui?" Tipo essa minha situação do hacker e depois descobri que era alguém que entrou na minha casa, assim. Você olha ao redor e fala: "Meu Deus, como é que eu cheguei aqui abrindo um registro de ocorrência na Polícia Civil?" Sabe aquele momento em que você fica paralisado? Então, White Lotus é uma série que fala bastante desses movimentos do inconsciente que levam você com as suas próprias pernas a fazer esse tipo de coisa com você mesmo. E também é uma série que tem bastante white people problems, né? Porque é a história de um resort. Eu assisti a primeira temporada e agora comecei a segunda. Então tem bastante white people problems. É muito divertido, interessante. E é uma coisa pra dar uma leveza. Não assistam com crianças ao lado, porque no dia que eu tava assistindo um dos episódios, a minha enteada estava aqui ainda, não tinha voltado pra São Paulo, e apareceu um pênis enorme na tela. E aí eu fiquei desesperada tentando tirar, porque eu não vi a classificação indicativa, então observem a classificação indicativa, tá bom, amores? Isso é tão a Beijo. sua cara. Eu desesperada, amiga, com o controle, tentando apertando todos os botões. Ai, Maravilhoso. coitada da diva. Não, mas Luísa é uma adolescente que tá no mundo dela, então ela mal viu o que tava acontecendo. Uma diva. Tá tudo bem. Gente, é isso, É né? isso. Por hoje. Apenas isso tudo. Apenas isso tudo. Esse já é o maior episódio até hoje. Ah, mas a Eu edição acho. há de nos ater, de nos Nos situar. salvar. Mas fica aí o nosso chamado, banque seus sonhos, banque seu desejo, fale em voz alta. Banque o processo de não Banque o ser processo. a pessoa que vai realizar tudo isso no agora, tá? Aceite que você vai se tornar aos E se poucos. prepare. Exato. Como é que é a frase de Thaís? Quem acredita, se prepara. E com essa fechamos, tá? Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, @sentaaquicast, e de nos escrever por e-mail no sentaaquipodcast@gmail.com. Eu sou @morenamaria lá. Sim. E você, amiga? @acasouzan, com N no final. Não esqueça de nos notificar no e-mail se você quer ser identificado ou não, como você prefere ser identificada, para que a gente saiba disso e a gente trate as coisas com cuidado e responsabilidade, porque aqui nesse podcast não tem esse papo de só tô falando. Estamos falando e a gente sabe o que a gente está falando. Tá bom? Então, amores, um beijo, nos sigam nas redes sociais, compartilhem o episódio, marquem o @do Senta, marquem a gente, deixa a gente saber. Se você gostou, também deixe seu comentário na plataforma onde você ouve esse podcast, tá bom? Sim. Avalie o nosso podcast, porque isso ajuda a gente a entregar para mais pessoas e mais sentadinhas chegarem aqui com a gente, tá bom? Um beijo, até a próxima.